palavra do Senhor vai nos dizer que após Deus tirar Abraão do meio do seu povo, né, e a gente já conhece essa história, e Ló, o seu sobrinho, ele seguiu o seu tio, e por um tempo eles ficaram juntos, unidos, como família, mas de repente a história vai dizer que o gado multiplicou-se de tal maneira, eles prosperaram de tal maneira, que não tinha como os dois ficarem em uma terra juntos, porque foi multiplicando e os funcionários deles começaram a se desentender e começaram a brigar entre eles. Então Ló chega para Abraão, seu tio, e diz: olha, tio, como se multiplicou demais e os nossos funcionários não estão se entendendo, é melhor que a gente se separe, é melhor que você siga o seu caminho e eu vou seguir o meu caminho, é hora de cada um seguir o seu rumo. E Abraão disse: ok, tudo bem, Ló, vai, né? Seja próspero, seja frutífero, seja abençoado, que você prospere cada vez mais. E quando eles se separam, uma história vai dizer que Ló, ele vai se alojar juntamente com sua família e todo o povo que estava com ele, próximo de uma cidade chamada Sodoma. E quando Ló, ele vai ficar próximo a essa cidade, ele vai morar ali no meio daquele povo, a história vai dizer que aquele povo era um povo iníquo, era um povo que não temia a Deus no coração, era um povo que praticava coisas horrendas aos olhos do Senhor, e Ló se incomodava com aquilo. Porém, Ló, ele foi prosperando ali naquela terra. Ló, ele foi se destacando ali naquela terra. Eu fui estudar um pouquinho, irmã Solange, a história, e eu fui entender, a história vai dizer que Ló, ele pertencia a uma posição muito elevada ali naquela cidade. Ló, ele tinha um cargo, ele adquiriu, olha só para você entender, no meio daquele povo, Ló vai adquirir um cargo de muito respeito, um cargo de muita honra no meio daquele povo. E Ló então permanece ali, ele vai fazer parte da administração da cidade. Olha só a tamanha honra que Ló conseguiu, porque a história vai dizer que ele trabalhava próximo ao portão da cidade. E só fica ali próximo ao portão da cidade os administradores, aqueles que detêm um cargo importante na sociedade. Então Ló, ele atingiu esse objetivo. E porque Ló começou a prosperar, e porque Ló começou a ter uma vida abençoada, Ló então começou a ser conivente com as coisas que aconteciam na cidade. Ele não praticava, não, mas para ele estava tudo ok. Para ele estava tudo bem, porque afinal de contas, Ló estava prosperando naquela cidade. Ló estava tendo sua vida abençoada, né? Então para ele simplesmente fazia vista grossa para o que estava acontecendo e continuava vivendo a sua vida naturalmente. E em um certo dado momento, Abraão recebe uma visita especial de Deus. A gente vai ver no texto, a partir do capítulo 18, quando Deus vai aparecer para Abraão, que Deus vai prometer a Abraão que lhe daria um filho. Aquela passagem, irmã Helenice, em que Deus aparece para Abraão e que Sara, ela começa a rir, porque ela não acreditava, irmão Pedro, que ela poderia gerar um filho. Sarai não acreditava que ela seria capaz de ser mãe, porque já estava avançada em idade. Então agora Deus, ele se apresenta pessoalmente a Abraão, porque eles duvidaram, né? Deus apresenta-se a ele em forma de homem. Abraão recebe a visita de Deus. E quando eles estão se despedindo de Abraão, estão ali, fez a promessa, não é isso que eu quero ministrar hoje, mas é só para você entender o contexto onde a gente quer chegar. A história vai dizer que Abraão, ele vai se despedir daqueles 3 homens que ali estavam, o próprio Deus e mais 2 anjos que o acompanhavam. E quando Abraão vai se despedir, Deus para e começa a olhar lá de cima. Abraão morava muito em cima da montanha, e lá de cima era possível avistar Sodoma e Gomorra. Lá de cima de onde Abraão morava, era possível avistar ao longe a cidade. E a história vai dizer que Deus para e começa a observar a cidade, começa a olhar para aquela cidade. Parece que eu estou imaginando, né? Aquele homem representando Deus, parando ali e observando lá embaixo e olhando atônito aquela cidade.
E de repente, ele envia aqueles 2 homens e diz assim: vão lá observar a cidade, porque está chegando diante de mim um clamor muito forte por essa cidade. Já está chegando diante de mim um grito de socorro, porque os homens se entregaram demais aos seus prazeres. E Deus, ele vai dizer a Abraão, olha só para você ter uma ideia, no capítulo 18, Deus vai falar com Abraão e Deus vai dizer: olha, tem acontecido coisas horríveis, Abraão. Olha só o que Deus diz para ele: as acusações e os gritos, no capítulo 18, versículo 20, as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é demais, é grave. Descerei até lá e verei com os meus próprios olhos se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente saberei. Então Deus olha para Abraão e diz assim: ó, vou descer lá. Estou enviando alguém lá para observar a terra, para ver se aquilo que tem chegado até o meu trono, se aquilo que tem chegado até os meus ouvidos, de fato é verdade. Até mesmo Deus quis ver com seus próprios olhos se de fato era verdade aquele grito de socorro, aquele clamor que chegava diante dele, porque os homens não estavam mais aguentando. A promiscuidade foi tanta que chegou aos olhos de Deus: Deus, está grave demais, eu preciso descer lá para ver o que está acontecendo lá. E quando Deus envia os homens na frente, Abraão já conhecia a fama de Sodoma e Gomorra. E como Abraão sabia que o seu sobrinho Ló habitava lá no meio daquele povo, a Bíblia diz agora que Abraão, e quando eu fui ler esse texto aqui, eu até dei risada, porque Abraão começa a falar com Deus como se fosse um menino mesmo, como se fosse uma criança diante de Deus. Por várias vezes, quando Deus diz para Abraão assim: olha, eu vou descer lá, e se eu não encontrar nenhum justo lá, Abraão, eu vou destruir toda essa cidade. E aí Abraão começa a conversar com Deus e dizer: mas Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos lá, Deus, talvez haja 50 justos lá na cidade. E deixa eu lembrar ao Senhor quem o Senhor é. Não é possível que por 50 justos que há na cidade, o Senhor vai destruir todo mundo. O Senhor não é assim. O seu caráter não é assim. O Senhor é misericórdia. Então Deus, deixa eu te clamar: se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai agir de compaixão para com aquele povo. E Deus diz assim, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, se houver 50 justos naquela cidade, se eu encontrar, perdoarei toda a cidade. Olha o tamanho da grandeza de Deus. Olha o tamanho do amor do Pai. Deus olha para Abraão e diz: pois bem, Abraão, tem chegado até mim gritos de socorro, tem chegado até mim que essa cidade está devastada. Mas se houver 50 homens justos lá no meio, então eu, o Senhor, perdoarei toda a cidade, não destruirei. Olha como Deus é lindo, gente. Olha como Deus é maravilhoso. Aí Abraão, no coração dele, ele já conhecia a fama da cidade. Abraão não era menino, ele sabia que não tinha 50 pessoas justas. Aí Abraão começa, fazer como se fosse uma barganha com Deus. Deus, mas porventura se não houver 50, se faltar 5, e aqui eu achei muito engraçado, muito interessante, depois você pode ler aí na sua casa, o capítulo 18, a partir do versículo 20, que Abraão começa a conversar com Deus, e no versículo 27, Abraão começa a dizer: mas Deus, e se não completar 50 homens justos? Se faltar 5, até parece uma conversa de criança, Se faltar 5 para inteirar 50, se houver apenas 45 homens justos na cidade, o Senhor, porventura, vai perdoar a cidade? Aí Deus diz assim: Abraão, se houver 45 homens justos lá, eu te dou a minha palavra como garantia de que eu não destruirei a cidade. E Abraão vai prosseguindo: mas Deus, se não houver 45,
E se tiver 40? E se tiver 30? E vai diminuindo, porque Abraão sabia que não tinha, que a cidade estava perdida. Mas Deus, em todas as indagações de Abraão, em todos os questionamentos, Deus se mostra um Deus misericórdia, irmão Carlos. Deus se mostra um Deus amoroso, um Deus que se encontrar fidelidade, que se encontrar, deixa eu te dizer, se encontrar sinceridade, pode 1000 a nossa volta está corrompido, mas se você está reto diante do Senhor, Deus, Ele vai preservar os 1000 por amor a você. Você está entendendo a grandeza desse Deus? Você está entendendo por que Deus muitas vezes não destrói países, não acaba com cidades, não destrói nações? Porque ali no meio pode estar tudo perdido. Pode muita gente olhar e dizer assim: ah, o Brasil está perdido. Pode muita gente dizer assim: ah, está tudo acabado. Essa geração está perdida, essa geração está destruída. Mas deixa eu te dizer, se ainda houver remanescentes na terra, se houver homens e mulheres com honestidade diante de Deus, enquanto houver um justo, aleluia, Deus vai preservar a nossa nação. Você acredita nisso? Enquanto houver um homem e uma mulher que se preserva em honestidade, em caráter, em sinceridade diante de Deus, que mantém a vida no altar, Deus vai preservar a nossa nação. Deus não vai permitir a destruição. Deus não vai permitir que o diabo entre e destrua, porque Deus é fiel, Deus é justo, gente. Deus é maravilhoso. Ele cuida daqueles que são seus, Ele zela daqueles que Ele mantém uma vida reta diante dEle. Esse é o nosso Deus. E aí Abraão diz assim: Senhor, mas se porventura houver apenas 10 justos lá, o Senhor vai ter misericórdia? E Deus diz: com certeza. Abraão, se houver 10 justos, eu terei misericórdia. Se houver 10 que se voltarem o coração para mim, eu agirei de compaixão. Olha como nosso Deus é amoroso. Olha como Deus é longânimo. Quando eu vejo, irmão Carlos Alberto, Deus olhando do alto para a cidade de Sodoma e Gomorra, eu vejo o coração de Deus. É como se Deus ainda esperasse. É como se Deus ainda resolvesse acreditar que aquele povo uma hora voltaria o seu coração para Ele. Deixa eu te dizer, antes de Deus trazer juízo, primeiro Deus avisa, primeiro Deus dá oportunidade, primeiro Deus acredita. E é como se eu visse, irmã Solange, Deus com os olhos aptos ali para Sodoma e Gomorra, olhando como quem espera arrependimento. Você pensa que a vontade de Deus era destruir? Não! A vontade de Deus não é destruir, porque Deus não veio para destruir, tanto é que Ele diz na sua palavra: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Os pensamentos de Deus a nosso respeito sempre serão, irmã Loide, irmã Lia, pensamentos de paz e não de mal. Tá entendendo isso? A vontade de Deus é que todos nós nos acheguemos para perto dEle, porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor, porque Deus é bondade. E no fundo, Deus sempre fica esperando que a gente se arrependa das nossas maldades, que a gente, irmã Francilene, volte o nosso coração para Ele com sinceridade, que a gente se prostre diante da presença do Senhor com honestidade. E parece que eu vejo Deus olhando para Sodoma e Gomorra como quem espera arrependimento ainda. E mesmo Deus sabendo que a situação estava feia, mesmo Deus sabendo que o povo estava corrompido, mesmo Deus sabendo que o clamor estava subindo, que o fedor estava tanto, Deus ainda vem e decide ainda olhar e procurar. Deus ainda decide descer lá pessoalmente e procurar honestidade nos homens, e procurar sinceridade nos homens, e procurar corações arrependidos no meio de tanta podridão, no meio de tanta promiscuidade. A intenção de Deus para conosco, sabe qual é? Deus, você pensa que Deus não tem observado a terra? Você pensa que o clamor
não tem subido até o coração de Deus, até os ouvidos do Senhor? Você pensa que, e quando eu olhei, quando Deus disse assim para Abraão, as acusações e o grito têm chegado. Que grito é esse? Que grito é esse que chegou diante de Deus? Eu parei para pensar. E Deus falou ao meu coração: você sabia que a natureza clama diante do poderoso? Até a natureza clama. Você sabia que as águas clamam diante do poderoso por justiça na terra? Quando a coisa começa a ficar demais, até a natureza põe para fora o seu gemido. Até a natureza brame e grita: ó Todo-Poderoso, não está dando para aguentar, faz alguma coisa. E você pensa que não tem subido diante do trono do Pai? A promiscuidade que vive hoje aqui nessa terra. Um dia eu ouvi um certo deputado dizendo lá no plenário, fazendo o seu sermão ali, e ele disse bem assim: olha, se Deus não fizer alguma coisa com essa geração, Deus terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. É forte isso, né? Eu estava assistindo e eu vi esse deputado falando isso. Eu falei, quando eu ouvi isso, eu falei: meu Deus, isso é forte. Se Deus não fizer nada com essa presente geração, Deus terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra pelo pecado. E aí eu fui analisar, eu fui observar aquele homem dizendo: será que a nossa geração está diferente de Sodoma e Gomorra? Será que nós merecemos mais misericórdia do que aquele povo que foi destruído por praticar as suas iniquidades? É só você olhar à nossa volta. Quanta nojeira, Sueli, a gente vê. Tá fedendo. Os homens querem viver de acordo com seus bel-prazeres. Os homens querem experimentar a alegria da sua carne, aquilo que vem motivar o seu ego. As pessoas não querem mais serem movidas ao arrependimento de coração. A verdade é que as pessoas estão querendo ser o que elas são. As pessoas estão querendo dar desculpas para seus prazeres, para viver as suas bel vontades, a sua maneira. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, responde essa tarde para mim: será que a nossa presente geração está diferente de Sodoma e Gomorra? Será que aquelas palavras que aquele deputado falou não é verdade? Se Deus não fizer alguma coisa, e aí eu paro para dizer para você: por que é que Deus não destrói? Por que é que Deus não abomina tudo de uma vez? Porque Deus não acaba com tudo. Sabe por que Deus ainda não acabou? É porque Deus ainda acredita. Aleluia! Sodoma e Gomorra teve a sua chance, teve a sua oportunidade de se humilhar, de voltar o coração para Deus. Deus ainda chegou a descer pessoalmente lá, caminhar no meio deles, para ver se encontrava sinceridade e honestidade na terra. Deus está olhando para nós. Deus está com os olhos fitos em nós, procurando na terra ainda, Mônica, honestidade, procurando na terra ainda sinceridade, procurando na terra ainda humildade, procurando na terra ainda caráter íntegro, corações arrependidos, alguém que se prostre, alguém que se volte para o Criador. É por isso que Deus não destrói. E eu vim aqui essa tarde para dizer: Deus está caminhando entre nós. Deus decidiu entrar dentro das nossas casas. Deus decidiu entrar nas nossas cidades para ver, para procurar, para encontrar se há arrependimento de coração. E eu te pergunto essa tarde: será que Deus pode entrar dentro da sua casa? Eu te pergunto essa tarde: se Deus entrar dentro da tua casa, o que é que Ele vai encontrar aí dentro? O que é que Deus vai encontrar dentro da sua casa se Ele decidir, vasculhar você hoje? Ai, meu Deus. Se Deus decidir vasculhar,
Se Deus decidir, olhar para mim, para você hoje e dizer assim, ó, chega. Eu vou descer para ver se tem sinceridade ainda. E vasculhar a nossa vida, vasculhar, aqueles lugares que ninguém vê. Porque isso é que conta. Deus decidiu para vasculhar aonde ninguém vê. Aonde só você e mais ninguém. Será que Deus pode vasculhar a tua alma? O que Ele vai encontrar dentro da tua alma? Será que Deus pode vasculhar o teu ego essa tarde? E eu sinto a presença de Deus aqui nessa palavra. Esses dias Deus me deu essa palavra. Eu estava indo dormir. E quando Deus deu essa palavra para mim, eu ainda dei risada. Eu falei, meu Deus, como tu és lindo. Gente, Deus é maravilhoso. Será que Ele pode sondar o nosso coração? O que Ele vai encontrar em nós? E Deus diz a Abraão, se eles acharem honestidade na terra, se eles acharem homem justo na terra, eu te dou a minha palavra, Abraão, que eu não destruirei a cidade. E a história, pra gente terminar e correr aqui, porque isso aqui dá mais umas 3 horas de palavra. Outro dia a gente vai falar mais sobre isso. Mas quando os anjos chegam nas portas da cidade, no portão, a história vai dizer que Ló estava ali no portão. E por isso que eu disse pra você que ele era um dos chefes da cidade. Fazia parte de um dos administradores de Sodoma. Quando os anjos vão chegando, Ló percebe que eles eram diferentes. Ló percebe que eles tinham alguma coisa diferente. E Ló rapidamente oferece a sua casa como pouso para eles. Ló olha para aqueles homens e diz, vamos para minha casa. Vamos lá porque eu vou oferecer uma comida para vocês. Os anjos até tentam por um momento rejeitar e dizer, não, a gente vai dormir na praça, não se preocupe com a gente. E Ló, não, eu faço questão, vamos para minha casa. E os homens vão, os anjos do Senhor vão com Ló até a casa dele. A Bíblia diz que Ló faz uma comida, prepara um banquete e oferece. E antes deles irem dormir, a multidão se reuniu do lado de fora porque a notícia percorreu pela cidade que haviam 2 homens ali. E os homens batem na porta de Ló e querem invadir a casa. E diz assim, ó, a gente sabe que tem 2 homens aí, tem carne nova no pedaço. E entrega esses homens pra gente ter relações com eles. Olha como tava, a promiscuidade estava tanta, a nojeira estava tanta. Olha que ponto chegou. E aí Ló olha e diz assim, não faça nada com esses homens, por favor. E os anjos do Senhor puxam Ló. E a Bíblia diz que cega todo mundo. E aqueles homens não conseguiram mais nem encontrar a porta. E os anjos chegam para Ló e dizem assim, olha, o negócio é o seguinte, Ló. A gente veio aqui para observar a terra. A gente veio aqui para ver se encontrava honestidade nessas cidades. A gente veio aqui para ver se encontrava ainda homens justos aqui, mas não tem ninguém justo aqui, Ló. Mas porque você ofereceu abrigo, você foi bondoso, a gente vê que ainda tem honestidade em você. Então eu digo pra você, pega a tua família, pega a tua esposa, pega as tuas filhas e fuja da cidade, saia daqui, porque nós vamos destruir tudo. Só que o que eu acho interessante, Dudu, é que Ló ainda foi resistente. É que Ló ainda tentou argumentar. Vendo que era chegada a hora da destruição, Ló estava, na verdade, apegado com as coisas que ele tinha ali, com os negócios. Ló estava apegado com as conquistas que ele havia adquirido naquele lugar. E por isso Ló não queria sair dali. É necessário então que um dos anjos pega na mão de Ló e sai arrastando ele pela cidade. E leva Ló até o fim da colina. E diz assim, camarada, você tá pensando o quê? Eu tô te dizendo que a gente vai destruir tudo. Eu tô te dizendo que nessa cidade aqui, nesse mundo aqui, não tem nada mais bom pra você não. E tu tá ainda preocupado com as coisas que você adquiriu aqui. E a Bíblia diz que ele sai literalmente arrastando Ló pela mão até levar Ló a um lugar seguro. Meu Deus, você tá entendendo o que Deus tá falando com a gente aqui essa tarde? Sabe, Dudu, eu tô sentindo que é chegado a hora de Deus literalmente pegar crentes pela mão, pegar a gente pela mão
e literalmente arrastar, porque tem gente que tá tão tapado, tá tão empolgado com as suas conquistas terrenas, Ellen. Tem gente que tá tão, até tem o coração voltado para Deus, porque Ló tinha ainda o temor no coração dele, tá entendendo? Ló ainda tinha vontade, mas só vontade não vai fazer você escapar da destruição. Só ser simpatizante da fé. E às vezes eu escuto muito isso. Eu não preciso aceitar Jesus porque eu já tenho Jesus no coração. Eu não preciso me entregar para Deus porque eu tenho Deus, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Eu só faço bondade para os outros. Eu nunca falo mal de ninguém. Eu não falo palavrão. Só que deixa eu te falar, ter uma vida boazinha, ser o bonzinho, não é o suficiente para você se livrar da destruição que está por vir. Então eu vim aqui ministrar essa tarde, e eu sempre tenho dito nas últimas ministrações que Deus tem me dado são assim, gente. Fica bravo comigo não, porque Deus quer nos tirar da zona do conforto. A gente precisa entender que é chegado a hora da gente sair da nossa zona de conforto, da gente nos desprender das coisas que nos cercam. Ló, ele tinha vontade, ele estava vendo. Entenda isso. Ló foi avisado pelos anjos que haveria destruição. Ló foi alertado pelos anjos que a cidade seria destruída, mas mesmo sendo alertado, Ló ainda estava preocupado com os seus negócios, com o seu cargo administrativo que ele tinha na cidade. Afinal de contas, Ló fazia parte de um dos administradores da cidade. Então a preocupação dele era essa: quando que eu vou sair daqui e largar tudo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está nos levando para o estreito com Ele. É chegado a hora daqueles que são de Deus renunciarem. É chegado a hora daqueles que estão preparados para o arrebatamento, preparados para serem livres da destruição, acordarem para a realidade e abrirem mão das suas riquezas, abrirem mão dos seus cargos, abrirem mão das suas vontades terrenas para correr para o escape de Deus. Você está vendo que a situação está difícil. Você sabe que do jeito que você está caminhando não tem outra saída a não ser você se render a Deus. Mas você é tão teimoso. Olha o que Deus acabou de falar comigo. Tem gente tão teimosa que ele sabe que do jeito que ele está, ele não pode mais continuar. Ele sabe que ele precisa tomar uma decisão séria. Ele sabe que ele precisa se render e assumir um compromisso sério com Deus. Mas ele é tão birrento, é tão birrenta, é tão teimosa, é tão teimoso, que ainda quer insistir, ainda murros em ponta de faca. Você está vendo as coisas se estreitando para o seu lado, você está vendo a porta se fechando, você está vendo Deus te colocando no estreito e dizendo assim, quer escape? Então corre para mim. Quer prosperidade? Então volte o coração para mim. Mas você está teimando, você não quer se render. E Deus te convida aqui hoje a se render. Deus te convida aqui hoje a se entregar. Flávia, fica aí, minha linda, que eu já te chamo, tá bom? Já te convido para você entrar a louvar pelo menos uma canção aí para nós, Flávia. Glória a Deus. Então é necessário se render, é necessário se entregar. Aleluia, aleluia. E o anjo literalmente tem que pegar na mão de Ló e arrastar ele para fora da cidade para ele entender. Sai fora daí, Ló. Olha o que Deus está falando para mim. Se for necessário eu te pegar pela tua mão e te arrastar para fora daí, eu vou te arrastar hoje.
Tem gente que está caminhando para perdição. Tem gente que está se afundando cada dia mais para perdição. Você, escuta isso. Você é uma pessoa boa, você tem integridade, você tem, bondade no seu coração. Mas Sodoma e Gomorra tá te arrastando pro buraco. Sodoma e Gomorra tá te arrastando pra prostituição, pra promiscuidade. Sodoma e Gomorra tá conseguindo levar você pro buraco. Mas eu vim aqui essa tarde como profetisa de Deus para dizer para você que, se for necessário, Deus vai te pegar pela mão hoje e Ele vai te arrastar daí e vai te levar até um lugar seguro. Ai, Amanda, Gassúria, eu tô arrepiada porque eu sinto Deus aqui nesta palavra, Pastor Everton. Deus vai pegar a gente pela mão, pelo braço, literalmente. E mesmo que você não esteja querendo sair, que você esteja, assim, cego, não tá entendendo nada, Deus tá dizendo: eu vou te pegar pela tua mão, e nem que eu te arrasto daí, mas que eu te tiro daí, te tiro. Deus vai te levar até um lugar seguro. Deus vai te levar até um lugar seguro. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor, irmão Luiz Carlos. Para de teimar, porque Deus está dizendo: eu não te perco. Aravassúria. Para de ser birrento, porque Deus está dizendo: eu te arranco daí. Eu te tiro dessa amizade. Eu te tiro. Calabassúria. Desse relacionamento desgastante, desse namoro promíscuo, eu arranco você daí hoje. Desse emprego que te afasta da minha presença, se for necessário eu te puxo pela mão e te arranco daí, mas te levo a um lugar seguro. Tem muita gente que tem vontade, Ellen, mas a sua fraqueza fala mais alto, não tem forças para sair sozinho, Luísa. Tem gente, Deus fala comigo, tem pessoas que sentem vontade de ser alguém na presença de Deus, mas não tem força para ir sozinho, não tem força para se levantar sozinho. E Deus está dizendo para você: eu te ajudo. Eu te ajudo hoje aqui. Eu te ajudo hoje aqui. E o anjo pega na mão de Ló, Israel, pastor Israel, e sai arrastando ele. Diz: você não entendeu ainda não, que é para sair daí. E o anjo diz assim: daqui para frente você segue com a tua família. E a ordem que eu te dou, Ló, é essa: caminha para frente. Aqui eu te ajudei, eu te peguei pela mão e te trouxe até um lugar seguro. E daqui pra frente a minha ordem pra você é essa, Ló: não olhe para trás. Meu Deus. Ló, pega na mão da tua esposa, das tuas filhas, e não olha para trás, irmã Mari. Não olha, porque vai haver destruição e não é para você ver o que vai acontecer aqui. Não se preocupe não. Só caminha para frente, Ló. E Ló diz amém. E começa a caminhar. E a Bíblia diz que quando Ló estava seguro, quando Ló de fato não corria mais perigo, Deus desce com fogo sobre Sodoma e Gomorra. Começa a cair fogo do céu e começa a destruir todo mundo. Agora imagina só, Ló caminhando e poucos metros atrás dele, pastor Everton, eles escutando barulho de fogo, de bola caindo, de bola de fogo caindo, povo gritando, gemendo, pedindo socorro. Irabácia. O grito, o gemido. E Ló pensa em olhar para trás, mas aí ele se recorda e diz: não olhe. Não olhe, porque a chance desse povo eles já tiveram. Agora avance, Ló. E Ló fita os seus olhos para frente.
e não olha para trás para o que estava acontecendo. Porém, a mulher dele ficou curiosa para saber o que estava acontecendo com o mundo que ela tinha deixado para trás. E olha o que Deus falou no meu coração. Quanta gente que abandonou o mundo. Meu Deus, eu preciso falar e eu vou falar. Quanta gente que renunciou o mundo, pastor Everton, que abandonou o mundo, saiu, aleluia, da presença do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, Flávia. Vamos marcar para você entrar comigo amanhã, minha linda, pode ser? Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Quantos saíram do mundo, porém hoje a curiosidade do mundo está chamando a sua atenção. Hoje a curiosidade do mundo está atraindo a sua atenção. Os prazeres, as alegrias, as animações da carne está fazendo muita gente olhar para trás. E quantos estão, pastor Paulo, olhando para trás, sentindo vontade de estar nas festinhas, sentindo, a Bíblia não fala o motivo. Irmão Luiz Felipe, Deus abençoe. Mônica, coloca aí o número do nosso grupo de WhatsApp aí para adicionar o irmão, por favor, minha linda. Quantos estão sentindo vontade das festinhas? Aleluia, sentindo vontade, não é verdade? Aleluia, das alegrias da carne, dos prazeres, das emoções que viveu lá no mundo, e estão agora olhando para trás, sentindo saudade. Meu Deus! E Deus manda dizer para você que a partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, Ele te deu uma ordem, Vanessa. Ele nos deu uma ordem que era pra gente não olhar mais para trás, que era pra gente prosseguir pro alvo. E qual é o alvo da igreja? O alvo da igreja é o céu. E o Senhor disse assim: olha, não importa, podem o mundo virar do avesso, pode todo mundo se corromper, mas você permaneça íntegro. Não olha para trás, prossiga, vai, avance, caminha. Aleluia, aleluia, glória. Mas a mulher de Ló sentiu vontade de olhar. Ela queria ver um pouquinho do que estava. É só um pouquinho, é só uma olhadinha de nada, o que tem? Essa olhadinha de nada pode te custar a sua vida. Porque é assim, é uma olhadinha, é um pouquinho só que vai fazer toda a diferença. Porque na verdade, no fundo, o coração da mulher de Ló ainda estava na promiscuidade. O coração dela ainda estava lá, e ela quis olhar para ver, para talvez dar um tchauzinho, né? Tem muita gente brincando, diz: eu vou ali e já volto, é só um pouquinho. Faz isso não. Por amor à tua alma, faz isso não. Não olhe para trás. Se você tomou a decisão de avançar e de seguir com Cristo, receba ânimo essa tarde, receba força. E quando você estiver pensando que vai cair, procure ajuda em Deus, mas não volta para trás. Não vai comer do lixo, não vai comer do vômito de novo. O que tem de gente voltando a comer do vômito? O que tem de gente que largou a prostituição, mas que agora sentiu saudade e tá voltando para a prostituição? Tá entendendo isso? O que tem de gente que cantava para o mundo, passou a cantar para Jesus, mas agora o mundo tá rendendo mais, então eu vou cantar para o mundo de novo. E tá olhando para trás. Não permita que as suas fraquezas te façam olhar para trás. Avance, olha para frente, o seu alvo é o céu. Jesus te espera de braços abertos.
Oh, glória! E a mulher olhou para trás e virou numa estátua de sal. Aleluia! Deus está dizendo: há muitos que não terão mais chances. Eu já dei oportunidade para muitos. Teve gente que eu já precisei arrastar pela mão. Deus, a gente prega muito que Deus é amor. E essa palavra realmente foi uma mostra do quanto Deus é amor, do quanto Deus é misericórdia, do quanto Deus age com bondade se houver justiça no coração dos homens. Mas essa palavra também não pode ser deixada de ser dito. Ela nos mostra também, no mesmo texto que Deus é amor, ela nos mostra também que Deus é justiça. Ela nos mostra também que Deus não terá o culpado por inocente, irmão Luiz. A gente precisa entender os dois lados do caráter de Deus. Anda junto, você está entendendo? Deus, o caráter dele anda junto. Bondade, misericórdia, faz parte uma da outra. E no meio disso tudo está a justiça de Deus. Ela também faz parte. Deus deu a chance da vida da mulher de Ló. Pegou pela mão, arrastou e colocou até um lugar seguro. E disse: ó, daqui pra frente é só seguir. Meu Deus, que lindo isso que Deus está falando com a gente. Daqui pra frente é só avançar, é só prosseguir. O mais difícil eu já fiz por você. Foi isso que Deus disse para a mulher de Ló: olha, o mais difícil já está aqui. O livramento está aí. O escape está aí. O milagre já está aí. Agora daqui para frente é só avançar e não olhar para trás. O mais difícil Ele já fez por nós, gente. O mais difícil Ele já fez por nós. Para de tanta melancolia. Para de tanto vitimismo. Pelo amor de Deus. Para de tanto coitadismo. Que só você é o coitadinho. Que só você é o fraquinho. Para. O mesmo amor que Deus derramou por mim, pelo pastor Everton, pela irmã Maria, pela irmã Ellie, pelo irmão Ivo. É o mesmo amor que foi por todos nós. Todos nós recebemos a mesma medida de perdão, a mesma medida do amor, porque Ele derramou o sangue dele por todos nós. Ele te pegou pela mão e disse pra você: ei, quando foi que Ele fez isso, Vaninha? Foi lá na cruz. Tava tudo perdido pra gente, Lloyd. A gente tava destruído. A gente tava destruído. Mas Ele decidiu nos pegar pela mão lá na cruz e nos arrastou para fora do inferno. E nos colocou em lugar seguro, em lugar que a gente não correria mais perigo. E Jesus olhou para mim, para você e disse: ó, até aqui eu te trouxe. Teve momentos que de tanta birra que você fez, porque você queria as tuas coisas lá do mundo, eu precisei te pegar no colo. Meu Deus. Teve momentos que você deu um trabalho danado. Aleluia. Mas aí eu cheguei e te tomei pelos braços e te arrastei pra cá. Hoje tu estás em lugar seguro. A minha ordem pra você agora é essa: avance e não olha para trás. Esquece o que passou. Meu Deus. Esquece o que passou. E tem gente que não avança porque fica alimentando coisas lá de trás. Esquece o que passou. Deus está dizendo para você: esquece o que passou. O que passou, passou. Quem Ele arrancou da sua vida, arrancou. Para de querer trazer para sua vida coisas que... Ai, meu Deus. A mulher de Ló queria trazer para a vida dela coisas que Deus já havia arrancado. E disse: daqui não te pertence mais. Avança, vai para frente, não olha para trás.
Mas ela quis buscar coisa do seu passado. E tem gente aqui assim que Deus me diz: você não avança porque você está sempre olhando para trás. Deus arranca a amizade maligna da sua vida, você vai e arruma de novo. Deus tira do seu caminho, você dá um jeito de apoiar de novo. Vai lá, faz um jantar, chama de novo, convida para sair. Deus tira da sua frente e você vai lá e pega com a mão. Deus fala pra você: não entra mais por essa porta porque aqui não dá. Mas você é tão teimoso que você quer insistir na mesma porta. Você quer bater na mesma porta, na mesma tecla, na mesma tecla. A gente é birrento e teimoso com Deus. Então entenda de uma vez por todas essa tarde. Entenda de uma vez por todas. Deus está dizendo: se liberta. Se liberta desse namoro que não deu certo. Não deu certo, não era pra dar. Porque se fosse para ser seu, eu estaria com você. Mas já saiu e você quer ir lá e quer trazer de novo. Só porque o teu coração tá doendo, tá... Para, Deus já tirou, porque não vai prestar para você e você quer insistir. Jesus, eu preciso terminar. É tarde da gente tomar uma posição diante de Deus. Sabe? E quando eu tô dizendo pros crentes também. Tem muito crente olhando pra trás. Tem muito crente com saudade no mundo. Tem muito crente sentindo saudade de Sodoma. Tem muito crente largando a cruz e voltando pra Sodoma e Gomorra. Tem muito crente levando na brincadeira o que é sério. Tá entendendo? Ah, que nada. Que nada. Não queira pagar pra ver. Eu já disse isso aqui em algumas mensagens. E eu vou repetir porque faz jus a essa palavra. A mulher de Ló quis pagar pra ver. Ah, capaz, o anjo falou: não olhe para trás. Mas é só uma meia olhada. É só uma olhadinha de canto de olho. Que mal vai fazer isso? Que mal tem nisso? Uma olhadinha só. Mas a olhadinha custou um preço muito caro. Foi transformada numa estátua de sal. E perdeu a grande oportunidade da sua vida de viver e experimentar o melhor de Deus. Não permita que uma olhadinha só venha tirar você do lugar onde Deus realmente quer te colocar. Não permita que o desejo da carne impeça você de experimentar o livramento do Senhor. Não permita que uma vontade venha falar mais alto do que estar com Deus. Sentir vontade é normal. Vai ter dias que você vai questionar. É normal. Vai ter dias que você vai se sentir fraco. É normal. Vai ter dias que você até vai se sentir vontade de olhar para trás. Mas a gente precisa entender a diferença de sentir vontade e de fato voltar para trás. Olhar para trás. O sentir-se fraco em algum momento faz parte do processo. O sentir-se sem força, em algum momento da caminhada com Deus faz parte. Isso te mostra que você é ser humano, que você é carne e osso, que você sente medo, que você sente frio, que você sente dor, que você tem temores, faz parte. Agora você decidir voltar, renunciar à sua cruz por causa do medo, aí já é outra coisa. Agora você decidir largar Jesus por uma paixão carnal que só te faz mal e te afasta do céu, é outra coisa. Agora você decidir olhar para trás e trocar uma vida com Deus só por causa de status e fama, cargos, é outra coisa. Escolha Deus. Mesmo que isso te custe um alto preço. Mesmo que o mundo atrás de você esteja desmoronando.
E é isso que é maravilhoso. Eu admiro isso em Ló. Porque a curiosidade de ver o mundo desmoronando não falou mais alto do que a obediência. Deus falou para não olhar. Eu até tô com vontade, meus olhinhos tá até piscando para olhar. A minha cara tá aí, adrenalina pura, dizendo: olha só um pouquinho, Ló. Que tem uma olhadinha? Mas Ló, mesmo quando a mulher... Olha isso, gente. Mesmo quando a mulher dele olhou para trás e ficou lá parado numa estátua, Ló não olhou para ver o que aconteceu. Ló continuou obedecendo a ordem de não olhar para trás. É isso que você precisa entender. Mesmo que o mundo atrás de você desmorone, mesmo que o mundo atrás de você caia ao seu redor, à sua volta ou atrás de você, deixa cair, deixa desmoronar. Siga obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Vá, avance e não olhe para trás. Amém, gente? Fique com essa palavra pro seu coração. Foi isso.